Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Como você já sabe, hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, sempre voltada ao mercado financeiro, ao mercado de renda variável. Então surgiu uma dúvida muito interessante que era se valia a pena para uma pessoa de longo prazo investir em um CDI, né, em um título aí de renda fixa mais tradicional, que tenha liquidez diária e etc., ou investir em um título público mais longo, né, aqueles IPCA+, e etc. E como a gente é uma casa que trabalha muito com renda variável, eu aproveitei, além de pegar esses títulos, eu também aproveitei e peguei contra o IFIX, contra o Ibovespa, contra o IDIV, o índice de dividendos, que é o que eu gosto mais de comparar, e contra duas empresas que são as maiores do Brasil, Petrobras e Vale, para a gente dar uma olhada qual deles vale mais a pena. O estudo ficou muito bacana, logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu queria aproveitar para dar dois recados iniciais que são os seguintes. Primeiro, eu acabei fazendo um vídeo dessa vez como sendo um estudo, porque, por um lado, eu sei que muitas pessoas gostam e, por outro lado, eu estava viajando, então dificilmente eu ia conseguir um tema atual gravando 10, 12 dias antes. Então eu preferi fazer dessa forma e eu sei que as pessoas gostam bastante desse tipo de vídeo também. E o segundo recado é o seguinte: nessa segunda-feira, agora às 7 horas da noite, a gente tem o nosso fechamento de mercado normal, que a gente sempre tem. Só que a gente vai estar começando um workshop, que é o workshop da carteira plena. É o nosso workshop que a gente vai falar um pouquinho sobre alocação estrutural e eu acho que tem até muito a ver com esse vídeo de hoje. E eu acho que é muito interessante todo mundo assistir. Por quê? Porque além do dia 19 a gente ainda vai ter algumas lives aí ao longo do dia 20, 21, 22 e etc. Ou ministradas por mim, ou por mim e pela Carol, ou apenas pela Carol Weber. Então se inscreva no link aqui abaixo, todo ele gratuito, para que você tenha muito mais informação de qualidade. Bom, mas enfim, falamos demais aqui, vamos agora pros estudos aqui, né? Primeiro, todos os dados eles são da Economática. A gente pegou cotações desde o início de cada um dos indicadores aqui, tirando o Ibovespa, Petrobras, Vale, porque tinha, enfim, né, desde lá de 1960 e pouco e etc. E aí não precisa a gente pegar desde aquela época, até porque aí o nosso resultado ele fica um pouco mais complexo por causa da época da hiperinflação. Então o que eu fiz aqui? Tá? Vou tentar botar um pouquinho maior aqui para ficar mais fácil da gente ver. E eu peguei dados, tá, desde o início de 11 de agosto de 2005, que foi quando foi emitida a NTN-B 2024, que inclusive está vencendo agora esse ano. Tá? Então eu peguei todos esses dados aqui até 7 de fevereiro de 2024, que é o último dia, eu estou gravando no dia 8 de fevereiro. Tá? E aí a gente tem que alguns desses indicadores eles não estavam disponíveis nessa época. O título de 2035 foi ser emitido apenas em 2010. O IFIX foi criado apenas no final de 2010 e o IDIV foi criado aqui no final de 2005, ó, com a base 1000 aqui. Então tudo isso a gente vai depois trabalhar um pouco mais esses dados aqui. De qualquer forma, Petrobras e Vale aqui, ó, é interessante a gente ver que o valor ajustado nessas datas aqui de 11 de agosto de 2025, na Petrobras era R$ 3,59, na Vale R$ 8,20. Então os dados são esses e a gente aqui do lado calcula a variação diária. Antes disso, eu quero que vocês pensem o seguinte: quanto vocês acham que esses ativos eles pagam para você por dia útil, né, no caso? Quanto vocês acham? Vocês acham que paga mais do que 0,10% ou não? Vocês acham que paga mais do que, sei lá, 1%, por exemplo? Né? Porque tem gente que cai em golpe de pirâmide que, vou pagar 1% ao dia, por exemplo. Vou pagar 0,5% ao dia. Né? Então, pensem agora, antes da gente mostrar aqui, quanto vocês acham que rende por dia cada um desses investimentos aqui, tá? Se você pensou qualquer coisa de 0,10% para cima,
você ainda não está com o racional exato de investimentos, tá? Porque 0,10% ao dia daria mais do que 2% ao mês. Isso daria um retorno de quase 30% ao ano. Muito dificilmente algum investimento passivo como esses aqui de bolsa vão render isso. Se você precisa de mais do que 30% ao ano, você deveria focar em renda ativa. O que é renda ativa? É trabalhar, é empreender, é você conseguir fazer alguma coisa que renda um pouco mais, né? Se você botar a mão na massa e exatamente ir lá fazer o trabalho para conseguir fazer o investimento render isso, tá? Em bolsa de valores, eu pego aqui todos esses dados desde lá de trás, tá? E a gente chega aqui nesse resultado final daqui, ó, já acumulado, tá? Então a gente tem que a NTNB 2024, por exemplo, rendeu 0,056% ao dia. A NTNB 2035, 0,049 ao dia, que é um baita de um retorno, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, 0,49 ao dia, ó, se eu elevar 252 dias úteis e tirar um aqui, a gente botei um zero a mais. Se eu elevar 252 e tirar 1, ó, a gente está falando de 13,13% ao ano aqui. É um resultado bastante expressivo. Você vê que dos outros ativos aqui, quem conseguiu mais? A NTNB 2024 e a Petrobras. Os outros não conseguiram. O IDIV chegou muito perto. Para quem diz que bolsa não rende tanto, é porque está se comparando com o Ibovespa. Deveria se comparar mais com o índice de dividendos. O índice de dividendos, ele pega empresas melhores do que a bolsa. Tipo, a bolsa agora tinha a Gol, por exemplo, que teve que sair do Ibovespa por causa da recuperação judicial. No índice de dividendos, a Gol já não está há anos. Porque o índice de dividendo pega empresas melhores, porque só pega empresas que pagam dividendos, né? Uma empresa igual a MRV, por exemplo, que caiu muito, já saiu do índice de dividendos porque em 2023 não pagou, né? Se um dia, porventura, ela vier a entrar em uma recuperação judicial, por exemplo, ela vai sair do Ibovespa muito mais lá na frente. Aconteceu a mesma coisa com a Oi, ela demorou muito para sair do Ibovespa e assim por diante. Tá? Então sempre peguem um índice de dividendos. O índice de dividendos teve aqui um retorno bem interessante para o índice, né? 0,048. Chama atenção aqui o CDI estando na frente do IFIX e do Ibovespa. Mas aqui eu já consigo responder a primeira pergunta, que foi aquela que o assinante fez para gente. O que é melhor para longo prazo? E eu vou repetir aqui. O que é o melhor para longo prazo? O que eu acho que é longo prazo? O que eu acho que é longo prazo é assim, você não vai sacar o dinheiro por pelo menos 5 anos, idealmente 10 anos. Então, o que é o melhor se eu for levar para o vencimento, já que eu estou falando de uma NTNB 2035 que vence daqui a 11 anos? O melhor é você investir nela do que no CDI. Volto a repetir, para longo prazo, para evitar comentário chato lá. Ah, mas e se a pessoa precisar do dinheiro e precisar sacar no que vem? Cara, aí você não deveria pensar para longo prazo, tá? E a gente está aqui falando muito sério, é para longo prazo, tá? Para longo prazo, NTNB 2035 tende a ser melhor do CDI. Por quê? Porque ela tem uma situação muito peculiar, né? Como ela vai vencer apenas em 2035 e você só vai ter aquele resultado no vencimento em 2035, obviamente que ela incorre em um risco maior. E principalmente na renda fixa, quanto maior o risco você está correndo, maior o potencial de retorno. Até porque na renda fixa você sabe quanto você vai receber no vencimento, né? O que o CDI faz? O CDI é um pós-fixado. Então você sabe dia a dia, é como se o vencimento fosse diário. Então você está investindo no CDI para amanhã. Aí amanhã você sabe quanto você vai ter. Você vai investir no CDI para amanhã. Então é como se fosse algo de um dia, de dia a dia. Então ele vai caminhando sempre para cima, tá? Inclusive a gente vai ver qual a variação que tem, que é uma variação muito menor do CDI em relação aos outros. Então, se a gente pegar esses números aqui, a gente vai ver que a projeção da NTNB 2024, que já está, enfim,
101% em 5 anos, 304% em 10 anos, 1.539% em 20 anos, 108.000% em 50 anos. Botei 50 anos só para vocês pensarem mesmo a mágica dos juros compostos. Tá? A NTNB 2035 você vê que vai a 1.084% em 20 anos, né? E tem as outras aqui caso repitam o anterior. Por que a NTNB 2024 rendeu tão mais do que a 2035? Porque ela foi emitida em 2005. Em 2005, primeiro, o Brasil tinha uma inflação muito maior do que a de hoje em dia, tinha uma taxa de juros muito maior do que a de hoje em dia, e eu deixei aqui a taxa de propósito. A taxa naquela época ela estava sendo negociada a 8,82% além da inflação. Então eu não acredito que qualquer investimento de NTNB vá render isso no futuro. Por quê? Porque a gente não tem mais há muito tempo IPCA mais 8,8%. Tá? Eu confesso, não teve nem em 2015. Eu confesso que a última vez que eu acho que teve foi lá em 2010, mais ou menos, 2009, ainda com a questão do subprime americano. Tá? Então eu preferiria não pensar essa NTNB 2024, esses números. Pensa a partir daqui. Tá? Então você vê aí, ó, é muito parecido o retorno de uma NTNB com um índice de dividendos, por exemplo. Né? E se você arriscar empresas, né, separadas, você tem uma possibilidade de ganhar mais. E é uma diferença grande aqui. Ó. Em 50 anos, 48.000% contra 80.000 só de você conseguir 0,004% a mais por dia. Tá? Então isso aqui faz muita diferença aqui no total. Agora vamos para a parte que eu gosto mais desse vídeo aqui, que é o seguinte, aí não tem a ver com a pergunta, aí é por minha conta. Aqui a gente tem a variação anual acumulada. Então, ano a ano. Por exemplo, no primeiro ano que se encerrou em 14 de agosto de 2006, que foi 252 dias úteis, que é o padrão da indústria, né, de quantidade de dias úteis por ano. Você quer ver, ó, eu tenho dados aqui desde 12 de agosto de 2005. Então, de 14 de agosto de 2006 desde 12 de agosto de 2005 até 14 de agosto de 2006, a NTNB 2024 rendeu 34%, a 2035 ainda não existia, CDI 17%, IFIX não existia, e Bovespa 35,64% e DIV não foi exatamente 12 meses, que ele foi criado no final de 2015, mas mesmo assim nesse período rendeu 16,5%. Petrobras 48 e Vale 19. O maior foi 48, que foi o número 7 aqui, que é Petrobras. Tá? E assim por diante aqui. Vamos dar uma olhada aqui embaixo agora nos números finais aqui que a gente pode ver aqui. Primeiro aqui, número positivo, proporção aqui. O CDI ele foi sempre positivo. Então, se você é uma pessoa que ainda não entendeu que comprar títulos longos, comprar fundos imobiliários ou comprar ações, na verdade é uma compra de uma dúvida, uma compra de uma incerteza com o objetivo de ganhar mais, você deveria investir apenas em CDI, você deveria investir apenas em pós-fixado. Por quê? Porque esses ganham o tempo todo. Tá? Agora, se você já entendeu que a bolsa é uma incerteza. Na hora que você compra uma ação, você está comprando a gestão daquela empresa, você está comprando os funcionários, você está comprando o mercado naquele momento, né? E a gente não sabe como vai ser o mercado. Se eu perguntar assim, como vai ser o mercado de óleo nos próximos 5 anos? Provavelmente, a gente perguntar isso para vários especialistas, cada um vai dar uma resposta diferente. Como vai ser o mercado de construção civil nos próximos 5 anos? Cada um vai dar uma resposta diferente. Então, você está comprando essa dúvida, que às vezes não tem nem a ver com a empresa. Essa dúvida está relacionada ao próprio setor que ela está atuando. E a gestão ela vai precisar conseguir perceber as coisas que estão acontecendo e atuar e fazer aquela gestão. Então, tudo isso é dúvida. E dúvida significa potencial de retorno se a gestão andar bem, se o mercado andar bem, ou pode significar perdas. Então, esse é o grande ponto de ações. A pessoa, antes de investir em ações, ela deveria ter isso muito bem consolidado dentro da cabeça dela.
tá? E aí a gente passa aqui para as proporções. O Ibovespa, que é um índice que tem muito mais empresa cíclica, assim como a Petrobras e a Vale, você vê que uns 60% do tempo de um ano dá positivo, 40% dá negativo. Por outro lado, se você olhar aqui a média, você vai ver que a média da Petrobras e da Vale, 20% e 18%, são maiores do que as médias das rendas fixas, né? Que é 9,90, 11,56 e 15,38, tá? E o CDI e essa aqui existiam durante todo o período. O Ibovespa ele já não andou tão bem, 9,79. Então faz diferença você conseguir escolher boas ações e essas boas ações elas têm que, né, gerar o resultado. O índice de dividendos a gente vê aqui que já tem uma média muito melhor, né? E a volatilidade dele acaba sendo menor também. Como é que eu percebo isso? Ibovespa, maior número, 115%, o pior ano desse período todo, né? São 4.389 períodos de um ano aqui. 54% foi o pior período. Então, se você não está preparado para perder 50% em um ano, você não deveria investir em bolsa, né? Se você está preparado para perder em torno de 40% em um ano, você já pode investir em bolsa em ações de dividendos. Ó, o IDIV caiu na pior das hipóteses 44%. Isso em 4.389 períodos também. Tá? A Petrobras já caiu 67% em um período de um ano. E a Vale já caiu 63% em um período de um ano. Você vê que as rendas fixas IPCA, elas também têm menores aqui negativos, assim como o IFIX. Quem nunca teve negativo? O CDI, o pós-fixado, que teve o período lá de taxa de juros de 2%, mas mesmo assim era positivo. Ele vai ficar negativo se um dia o Brasil tiver taxa de juros negativa, que acho que não está no radar de ninguém, pelo menos para os próximos 10 anos. Tá? Só que a gente vê que a média aqui do CDI ela é baixa demais, né? Ela hoje está andando aqui parecido com a média da Bolsa. 9,79 contra 9,90 de média. Agora, qual é o grande problema? A mediana do Ibovespa é muito abaixo da mediana do CDI. Então, metade das vezes que você ficar um ano na Bolsa, você vai ganhar menos do que 5,78. Metade você vai ganhar mais do que 5,78%. Em compensação, você tem uma possibilidade de ganhar 115%. Ou você tem um risco de perder 54%. No IFIX, a mediana está menor ainda, 2,52% desse período de 3.286 dias. Só que, mesmo a mediana sendo só 2,52%, os dados eles são muito mais compactos aqui. Ó. O maior é 49% e o menor é menos 23%. Tá? Então, eu pergunto assim, bom, se a Bolsa não tem retornado tanto retorno a mais, né, a gente vê que um índice como o de dividendos, que é o que eu gosto mais de trabalhar, deu 14% contra uma NTNB de 11% e um CDI de 9%. Né? Se você pensar dessa forma, até que rendeu bem a mais. Mas agora, por que as pessoas insistem, então, vou mudar minha pergunta. Por que as pessoas insistem, então, em comprar, por exemplo, empresas igual a Oi, igual a Magalu, empresas mesmo igual a Pets, ou empresas que são muito voláteis? Vamos pegar uma empresa que subiu muito ultimamente, igual a Estapar, por exemplo. Essa subiu bastante nos últimos 12 meses. Né? São empresas que são muito voláteis. A pessoa, quando ela está comprando e quando ela está nos primeiros 5 anos, 10 anos de bolsa, normalmente ela busca esse tipo de empresa com o objetivo de fazer dar uma turbinada na carteira dela. Tá? E não posso nem falar mal, porque eu mesmo na minha carteira tenho aquelas empresas que eu tenho vontade de dar uma turbinada. Agora, quando você fica um pouco mais experiente, você percebe que essas empresas não devem ter um percentual tão grande assim da carteira. Por quê? Porque se você em algum momento cair 70%, 80% com uma ação que representa 30% da tua carteira, cara, você perde alguns anos até a tua aposentadoria. Em compensação, se você consegue pegar uma empresa que sobe 200%, 300%, por exemplo, e você tem 2% da tua carteira, a tua carteira sobe 6% naquele ano a mais do que ela subiria por causa de 2% investidos.
E esse 6% parece pouco, tá? Mas é, por exemplo, 6 meses de CDI. Né? Muitas vezes é um ano de bolsa, né? Se a metade das vezes você vai ganhar menos que 5,78, então faz sentido, mas você tem que ser muito comedido. O mesmo serve, por exemplo, para ativos muito voláteis como criptomoedas, tá? E aí eu vou aqui para outra parte ali, agora sim para a parte melhor, tá? Quantos foram os maiores? A NTNB 2024, de todos os dias que tiveram, ela teve 370, de todos os anos que tiveram, né, dos 4.389 dias, ela teve 371 que ela foi o melhor entre esses 8. Você vê que todos eles tiveram algum ano que foi o melhor. Então, se você é um cara viciado em fundo imobiliário, teve algum período que você pode ter falado, olha como o IFIX foi melhor. Se você é viciado em Ibovespa, você vai ter um período ali que você vai poder postar no Instagram mostrando assim, olha como o Ibovespa é a melhor maravilha do mundo, foi o que mais rendeu contra todos esses. Né? Da mesma forma todos os outros. Se você é um viciado em renda fixa, você também vai poder fazer. Mesmo se você for um viciado em CDI, você também vai ter aquele período que você vai falar, ó, o CDI rendeu mais. Se eu tivesse botado a taxa da poupança aqui, talvez a poupança teria aquele momento que ela foi melhor também. Por quê? Porque em 4.300 períodos, em pelo menos um, cara, aquele investimento é melhor. Por isso que é importante você ter tantas classes de ativos, porque você não sabe qual vai ser o próximo ano, qual vai ser o próximo período. Por isso que é importante a diversificação. E por isso até que a gente falou para vocês assistirem ao workshop da carteira plena, que o link está aqui na descrição abaixo. Enfim, voltando aqui ao assunto. Quando a gente pega esses números, você vê que mais da metade aqui, 1.228 e 1.160, está onde? No maior possível. Dentro de ações escolhidas, que é a Petrobras e a Vale. E você vê que tem um número muito pequenininho aonde? Em índices, que seriam ETFs, né? É a pessoa que compra ETF. Então a pessoa ela fica tentada a comprar e a descobrir qual é aquela ação do momento. Tá? E aí a gente acaba tendo esses números aqui. Então você vê, o resultado aqui de média do IDIV, ele é muito bom. Ele é melhor do que o CDI, ele é melhor do que a NTNB 2035. Mas mesmo você pegando desde 2012, que aí todos estão com a mesma quantidade de dias aqui, a gente vê que ele só rendeu melhor 119 vezes em um ano, e o CDI rendeu melhor 387, a NTNB 632. Então dá um pouco daquela sensação negativa. A tua média é boa se você esperar mais para o longo prazo, mas você fica com aquela sensação que você está perdendo constantemente. Né? Então imagina que, por exemplo, tivesse um jogo, tá? Que você perdesse 3 jogos de 1-0 e depois ganhasse um de 5-0. Você fez 5 gols e tomou 3. Mas a tua visão é que você ganhou só 3 pontos em 12. Essa é a visão normal do mundo. Né? Num campeonato, provavelmente você seria rebaixado. Você não se classificaria para uma próxima fase se você tiver um aproveitamento desse, de 25%. Embora você tenha feito mais gols do que outro. Mas na vida real, na bolsa, não é assim. Por quê? Porque na bolsa, se você perder 10%, 10%, 10% e você ganhar 100% no outro ano, para facilitar aqui, o cálculo não é exatamente esse, tá? Mas para facilitar, você ganhou 70%. Depois a gente pode até fazer o cálculo. Vamos fazer agora, para evitar também comentário chato. Você tem 100 aqui, você perdeu em um ano 10, perdeu no outro 10 e perdeu no outro 10. Aí depois no outro você ganhou 100%. Ó, o teu total é 45%. De resultado final. Entendeu? Esse 45% já entra mais ou menos nessa média de 10, 11%, por exemplo, ao ano, ao longo desse período aí de 4 anos. Tá? Então é um resultado aceitável. E você perdeu 3 jogos e goleou um jogo. Então na bolsa funciona dessa forma. Só que esse 100 podia ser 200%. Aí você ia ter 100 vezes 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 vezes 3, por exemplo. Ó. Já dá 118% de retorno, né? Porque 100 você tinha colocado.
Então, a bolsa tem esse potencial. E se você ganhar um jogo de goleada, faz diferença para o teu futuro. Agora, você tem que diversificar, por quê? Porque se em um desses anos de queda aqui, ao invés de você perder 10%, você perder 50%, mesmo que você ganhe, aí depois 0,9%, mesmo que você ganhe 200% depois, que é vezes 3, ó, você ainda perdeu o dinheiro. Você demora muito para recuperar. Então você pode perder de pouquinho se você golear, mas você não pode perder de goleada, porque se você ganhar várias de pouquinho e perder de goleada, você demora muito para recuperar. Quer ver? Vamos fazer o inverso. Você perdeu uma de goleada. Desculpa. Teu dinheiro caiu para 20% do que era. Aí agora você tomou juízo e resolveu investir direito. Vai ganhar 15% ao ano. Ó, quanto tempo vai demorar para você recuperar o 100? Ó, tô fazendo aqui vários anos, né? Vai para mais de 10 anos. 11 anos aqui no total só para você recuperar o tempo perdido. Então, no investimento de renda variável, é muito importante você não tomar goleada. É muito importante isso. É muito importante você conseguir cair pouco nas horas das quedas. E isso também a gente acaba tratando lá na carteira plena. Por isso que eu falo para vocês, assistam o workshop, que ele acaba sendo importante. E é por isso que o IDIV, ele tem um retorno tão bom. Ele tem um retorno de 14% aqui, porque ele cai menos, cai 44%. Né? É por isso que o próprio IFIX aqui, ele ainda não está tão legal aqui, essa média de 7,33, mas a média é muito maior do que essa mediana aqui de 2,52, porque ele cai pouco também, tá? E ele sobe aqui 49. Bom, gente, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, curte. Quem gostou, compartilha também com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Falta pouquinho para a gente chegar em 400 mil seguidores. Como eu estou gravando 10 dias antes, pode ser que a gente já tenha chegado nesse período de carnaval. E aí, se a gente chegou, eu agradeço a todos também. Enfim, bom carnaval a todos. Segunda-feira a gente volta aí ao trabalho mesmo, mercado e tudo, embora tenha tido aí 2, 3 dias que não deve ter tido muita liquidez. Abraços a todos, bons investimentos e nunca se esqueça daquela máxima, né? Construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.